pessoal, estou aqui novamente, né, para responder as perguntas, as dúvidas que vocês tiveram na aula 3 do nosso curso. E aí agora a gente vai organizar direitinho e eu vou responder para que vocês tenham a oportunidade de assistir até mais de uma vez, se vocês quiserem. O primeiro bloco é sobre o relacionamento de casal. Se há cobrança, é porque tem algo não entregue na relação do casal? Então, sempre eu digo que na constelação a gente não pode dizer é isso fechadinho, quadradinho, né? Pode ser que tenha algo oculto, alguém que não está presente, que está olhando para outro lado, que está vinculado emocionalmente a uma situação do passado. Pode ser que tenha um segredo entre eles dois. Enfim, a gente não tem como afirmar, mas é possível. O ideal é a gente olhar pela constelação. E precisa tomar cuidado, porque senão é capaz de aparecer gente dizendo: ai, a Emília falou que quando tem desarmonia é porque ele está escondendo alguma coisa de mim. Eu sei que isso pode acontecer, porque as pessoas invertem. Não é nada disso, gente. Precisa abrir para poder entender o que é, tá? Meu segundo casamento me uniu com a família do pai do meu filho, primeiro marido, pois quando eu era casada com o filho deles, era uma guerra. Por quê? Também é a mesma coisa, não dá para a gente engessar, mas pode ser que esse seu primeiro esposo tivesse uma relação com a mãe dele aonde não tinha um lugar para você. Então, enquanto você estava vivendo com esse marido, eu estou dando suposições, né? Podia ser que houvesse uma disputa para ficar ao lado desse homem. A mãe tomando o lugar do feminino ao lado dele e a esposa cobrando por esse lugar. Isso é uma das questões que pode ter acontecido. A outra é esse fato do marido não estar presente. De repente, quando ele estava casado com essa mulher, ele também não se colocava presente porque talvez ele estivesse vinculado a essa mãe. Então, era como se ele não se entregasse para viver uma relação de parceiro junto com essa esposa. Enfim, a resposta certa a gente só conseguiria ver pelo campo da constelação. A partir do momento que existe a separação, existe uma aceitação por parte sua de que ela é a mãe dele e a avó dos seus netos. Então, o lugar que você deu para ela, principalmente, é o lugar de avó dos seus filhos, né? Então, não existe mais essa competição pelo lugar. E aí a relação pode ser harmoniosa. Da mesma forma, para esse marido que você se separou, agora para ele fica claro quem é a mãe, e talvez até ele possa dar uma atenção, se ele tiver uma atenção maior, se ele estiver muito vinculado a essa mãe, e a ex-esposa, ou a primeira esposa, né, com quem ele já não mantém uma relação tão próxima. Então, aí fica mais fácil para ele respeitar o lugar de cada uma. E aí gera harmonia, né, com respeito. E quando o marido, mesmo não morando com a mãe, fica mais preocupado em resolver os problemas da casa dela, inclusive pagando as contas da casa dela e deixando de assumir por igual as contas da nossa casa? Como equilibrar isso sem parecer egoísta com as dificuldades financeiras da sogra? É bem desafiante, porque aí me parece, né, leva a entender que talvez tenha essa competição que eu acabei de falar, né? Se o filho está ajudando tanto nessas contas, talvez não tenha o marido da mãe dele, o pai dele ao lado dela. Então, a gente precisaria entender se ele tomou esse lugar, né? Então, se ele não tendo a presença do pai do lado da mãe, ele toma esse lugar como se ele fosse o marido dela, ele vai assumir realmente todas as despesas da casa, ele vai querer cuidar, e aí ele não está presente no lugar dele de esposo, né? Então, é como se ele precisasse olhar para lá, quando a gente fala na constelação, e não olha diretamente para a relação. O que poderia ajudar? Primeiro, a gente teria que entender como é que está essa relação desse casal. O quanto essa mulher é mais forte e assume as responsabilidades, não
permitindo, e às vezes isso é inconsciente, que o marido assuma. Então, quando a esposa traz o marido para a relação, tá? Compreendendo que existe uma mãe, então vamos ajudar junto a sua mãe, o que é que a gente pode fazer, vamos ver dentro daquilo que a gente ganha, o que a gente pode fazer por ela, e reconhecendo o lugar, né? Agora, qual seria o melhor caminho para que a gente efetivamente trouxesse uma solução? Abrir uma constelação, para ver o quanto esse filho está olhando para essa mãe. Talvez ele precise também a gente colocar a representação de um pai para ele reconhecer que tem um pai, ou vivo, ou morto, ou presente, ou não fisicamente. Esse lugar precisa ser reconhecido para ele poder vir a ser o marido. Então, a melhor solução é a constelação. Não só a gente pensar o que pode estar acontecendo, tá? E quando a esposa rejeita os sogros pelo comportamento deles e o próprio marido a apoia, pois também reprova este comportamento. Quais as consequências no sistema? Então, se tiver tudo bem para eles, tudo bem, né? Porque ela está dizendo que o marido também reprova. Mas só existe uma verdade. Eles são os pais do marido dela. Então, eu acho que eu até já respondi, mas tudo bem. O que pode acontecer de desarmonia é os filhos manifestarem os mesmos comportamentos, às vezes representando esses avós que são excluídos. Isso é bastante comum. Ou os filhos manifestarem um amor muito grande e buscar por esses avós, e isso vai obrigar, né, a esse casal a aceitar e trazer, né, reconhecendo o lugar desses avós. O que é que vai gerar harmonia? Com certeza. Reconhecer que comportamentos assim ou comportamentos de outra forma, foi com esses comportamentos que eles criaram esse filho. E só agora, a partir desse filho já estar na casa dele, já ter a família dele, é que esses comportamentos incomodam a ponto dele querer excluir. Mas, gente, foi esse pai e essa mãe com esses comportamentos que o criaram. Então, de que forma ele pode aceitar o lugar deles e viver em harmonia, mesmo com esses comportamentos? Sempre existe uma saída quando a gente dá o lugar. Porque a diferença é, quando eu excluo, não quero conviver, não quero participar, não vou chamar. Quando eu dou o lugar que isso vai gerar harmonia, eu dou o lugar e a pergunta é, como é que eu vou fazer, mesmo que eles tenham esses comportamentos, para que a gente possa ter uma vida em harmonia, para que a gente possa se visitar, para que eu possa recebê-los, porque não é nada que vai desestruturar a família, até porque, pelo que está falando, eles não moram juntos também, né? Então, sempre existe uma solução para se respeitar o lugar. E inconscientemente, isso, desculpa, eu que parei, mas inconscientemente, isso, com certeza, esses pais percebem essa exclusão e deve doer muito neles. O segundo bloco é sobre avós. E quando a avó cuida da neta? Avós que criam os netos como filhos na casa deles. E se eles criarem como netos, tudo bem? Como os netos, esses filhos não vão ficar direto na casa dos avós, gente. Como netos, esses filhos vão ficar mais tempo com os pais, ou numa escola, ou sob a responsabilidade dos pais, né? Quando a criança fica direto para que a avó cuide, para que a avó dê educação, para que a avó corrija, essa avó está criando como filhos, óbvio, né? Então, isso vai gerar desarmonia, com certeza, e isso vai se virar contra os pais mais tarde, né? Além de, a gente já estudou, já viu, que dá responsabilidade para alguém que não pertence ao sistema, você pode também estar excluindo aquele que ocuparia aquele lugar. Então, se é a mãe da mãe, você pode estar excluindo o seu marido quando você coloca a responsabilidade que era do casal nas mãos dessa avó.
Então, o respeito é muito importante. A avó é a avó, ela pode cuidar, lógico que ela pode cuidar. Com respeito, num horário, mas não que ela vá assumir a responsabilidade de educar efetivamente essa criança, senão está tirando o lugar de uma outra pessoa. E quando os avós completam a pensão do neto? A gente também falou sobre isso, né? A gente sabe que isso está diminuindo o papel desse pai, né, que não paga a pensão, porque a comunicação, a gente sempre faz uma comunicação para o universo, né? Com tudo aquilo que a gente vai agindo, a gente vai passando uma comunicação. A comunicação que esse homem está passando, que esse pai está passando para o universo eu não posso pagar a pensão. E lógico que ele vai se manter nesse eu não posso. Situações vão acontecer que vão fazer com que ele nunca possa pagar. E o que eu enxergo aí também é essa postura dessa mãe, muitas vezes, né? De dizer, tá bom, eu pago para você, sabe? E esse eu pago faz com que o pai da criança se mantenha naquele comportamento. Eu sei que é desafiante, eu não estou dizendo que seja fácil. A gente já citou isso como, de repente, se for um momento onde esse pai está desempregado, que essa mãe pudesse dizer, tá bom, então eu vou te dar um empréstimo e você vai procurar, assim que você conseguir um emprego, você me paga e paga eles, mas trazendo essa necessidade, o assumir a responsabilidade do filho para com os netos, é que vai manter esse filho numa posição de eu não posso e não vai poder nunca. Agora, dentro de tudo aquilo que a gente já explicou no curso, o quanto será que esse filho não está preso nessa esfera da mãe? E isso está impedindo o fluir da vida até para que ele consiga sustentar o filho dele. Isso é uma possibilidade também. Uma mãe mais dominadora, que está cuidando, que está assumindo a responsabilidade do filho, ela pode estar mantendo esse filho na esfera materna. E aí ele não vai conseguir esse resultado mesmo. O ideal é a gente olhar pela constelação, né? O terceiro bloco é sobre a exclusão e os filhos. A alienação parental é sistêmica também? Seria uma exclusão explícita e verbal? Como funciona essa questão do excluído, que em muitos casos é o pai? Então, gente, é simples, né? Assim, simples dentro da compreensão da constelação. Pai é pai, filho é filho, mãe é mãe. E cada um tem o seu lugar. Agora, lógico que a gente vê que uma mãe que se magoou muito, ou porque ela se magoou com a atitude desse marido mesmo, ou porque ela já tem lá de trás, né, na parte emocional, algum vínculo atrás, ou seja, ela já tem mágoa dentro do coração. Então, o único que ela tem, ela enxerga esse filho, se esse filho chegar perto do pai, para ela vai representar uma traição e talvez até uma outra mágoa. Então, a gente olha com amor para esse caso, sabe? Não está condenando essa mulher que está colocando o filho contra. Puxa, mas não é saudável. Lógico que não é saudável, mas o que existe dentro dela a ponto dela impedir e dela até criar situações para fazer com que esse filho tenha raiva do pai, ou lógico que ela está gerando um filho doente aí, sem dúvida nenhuma, mas ela não tem consciência disso, até porque com essa ação existe uma dor dela, poderia até dizer que ela também está doente emocionalmente. Então, uma pessoa doente emocionalmente, é lógico que ela vai manifestar as consequências dessa doença emocional no filho. Mas é simples no sentido da gente dizer, para que, como é que vai gerar harmonia? Reconhecer o lugar desse pai. É permitir que esse filho ame o pai e a mãe. Porque ele só está ali, né? Porque houve esse encontro. Existem mulheres que fazem isso de uma forma muito dolorida? Existem. Mas é algo que precisa ser visto, né? É algo que precisa resolver. Tem uma dor forte dentro dela. Então não dá para a gente julgar, e sim buscar entender, colocar aquele pontinho de interrogação e perguntar: por que será
que essa situação acontece desse jeito. Quando a gente pergunta, a gente pode encaminhar para buscar soluções, né? Não se colocar contra. E no caso do marido que exclui o filho do primeiro relacionamento sem apoiar a primeira esposa, isso pode trazer consequências ao segundo relacionamento? Com certeza, né? Porque dentro do sistema, tudo, cada um precisa ter o seu lugar. Então, o que eu sempre digo nos cursos, o pessoal dá muita risada, é que eu digo, o pai, e olha, eu digo isso com experiência, gente, de verdade, com muitos casos que eu já considerei, com muitos. O pai, ele não exclui esse filho. Se ele não está se colocando presente para o filho, é porque essa mãe não dá o lugar. Eu sei que a mãe, eu já vi isso nos meus cursos, todas as vezes a mãe fala, mas é o pai que não vem atrás. Mas ele só não vem porque não tem um lugar reconhecido para ele. Porque senão ele viria. É natural. Tá? Quando o pai não está vindo, é essa mãe, que eu também não estou culpando pelas dores dela, por tudo aquilo que ela passou, ela não consegue dar esse lugar para esse marido. E muitas vezes, lá dentro no coração dela, tem um medo muito grande de ficar sozinha, sozinha sem os filhos. Ou seja, se ela der o lugar, se os filhos reconhecerem esse pai, ela vai ficar sozinha. Então, ela tem um medo de perder esses filhos e uma necessidade de segurá-los com ela. Então, o que é que vai gerar harmonia? Talvez ela entrar dentro ali, conseguir olhar, fazer o trabalho e olhar o quanto ela está excluindo, e com essa consciência de que ela está gerando um filho doente, entre aspas, emocionalmente, e com certeza vai gerar, a partir dessa consciência, talvez fosse o caso até dela buscar esse pai, ou dela, se os filhos já são maiores, dizer, pode ir procurar o seu pai, pode ir chamar, você não me trai quando você ama o seu pai. Eu gosto muito dessa frase, né, da mãe olhar para o filho e dizer, você não me trai quando você ama o seu pai. Muito pelo contrário, você fica até mais perto de mim, porque você é a resposta do nosso encontro. Então, é trazer essa compreensão do lugar de cada um. Quando um casal tem um filho homossexual, se separa e o homem casa novamente, tem outra filha homossexual e com muitos problemas de saúde. Qual a visão sistêmica? Então, todas as vezes que a gente encontra o homossexual, né, no sistema, ele está sempre representando uma figura que foi excluída do sexo oposto, tá? Então, pode ser que um homossexual venha representando, um garoto, por exemplo, venha representando uma ex-namorada ou ex-mulher do pai, tá? Que foi excluída. Existe, para que tenha essa representação, esse membro do sistema, ele não foi reconhecido no lugar dele, foi excluído. Todas as vezes que tem uma exclusão, tem uma representação. Para quê? Para poder equilibrar, para poder dar o lugar. Então, isso pode ser uma das causas, né? Também existe a representação de abortos, que também é uma exclusão. Então, houve um aborto, nasceu depois desse aborto uma criança do sexo oposto ao do aborto. Então, o aborto era uma menina, nasceu um menino, ele vai ser homossexual. Então, essas são as representações mais comuns, tá? Representação do parceiro anterior que foi excluído, representação de abortos, tá? Mesmo que inconsciente, ninguém contou que tinha o aborto, mas a gente vê que o filho vem representando. Pode ser que tenha situações de outros excluídos em outras gerações e necessite dessa representação? Pode, é menos comum, mas também pode acontecer. Então, a única forma da gente saber exatamente por que isso acontece, nesse caso, principalmente, é a gente abrir o sistema. Quando a gente vai olhar a razão dessas representações, a gente, pela constelação, a gente vai liberar esse vínculo. O que não está dizendo que aquele membro que é homossexual, ele vai deixar de ser homossexual.
aquele membro da família que está representando alguém, ele não vai deixar de ser homossexual. Mas a vida dele, depois que a gente corta essa representação, que a gente libera esse vínculo, a vida vai fluir de uma forma muito mais natural e abundante depois que a gente corta. É como se ele recebesse uma permissão para ser feliz e para ser aceito, porque não está mais conectado com aquele que foi excluído. Pode haver essa necessidade de repetir? Pode, a partir dos excluídos desse sistema, né? Então, o que a gente diz é assim, sempre que tem o excluído, tem uma representação. Então, aí precisaria entender de onde vêm esses excluídos para poder gerar essa harmonia, mas é possível. E quando o filho se separa, volta para a casa dos pais e coordena a parte financeira dos pais, cartões de crédito, boleto, etc. Está tirando o papel do pai ou interferindo no sistema? Com certeza, né? Deve gerar harmonia aí dentro também. Acho que não deve ter pai nem mãe feliz com essa situação. Então, vamos lá. O filho, normalmente, né? É o que a gente vê. O filho que sai e volta para casa, ele, primeiro, que existe uma cobrança com relação aos pais, no sentido de achar que o pai e a mãe têm que sustentar. Principalmente nesse caso aí, onde ele volta e domina o financeiro da família, né? Ou seja, é como se ele se sentisse incapaz de ir para a vida, de se bancar, de se sustentar, e aí, possivelmente, isso também deve ter levado esse casamento que ele tinha à finalização, e daí ele volta para a casa dos pais para tomar conta de todo o financeiro, que o financeiro, ele representa o poder, né? Então, é como se ele tirasse o poder desse pai e dessa mãe. Olha aqui, ó, o poder está comigo. Quem vai decidir o que vai fazer aqui sou eu. O que pode estar levando a esse comportamento também? Pode ser que ele esteja preso naquela esfera da mãe. Ou esse pai não deixou esse filho ir para a vida, não ensinou, né? Então ele está preso ali, naquela esfera dos pais, né? Da mãe, enfim, precisaria a gente ver pela constelação. Mas é como se fosse até, eu já vi isso, inclusive, já fiz constelação disso, que inconscientemente o filho fica revoltado porque os pais não permitiram a saída dele para a vida. Esse vínculo é tão forte com os pais que não deixaram, né? Ele não teve uma oportunidade de sair. Então ele volta, mas ele volta com raiva, porque ele não pôde ir para a vida. E a forma dele cobrar dos pais é tirar o poder deles, o dinheiro. A constelação pode ajudar? Muito, sem dúvida nenhuma. E quando os filhos do primeiro casamento do marido não aceitam a segunda esposa? Então, sempre dentro daquilo, né? Eles podem estar entendendo, e isso pode ser verdade, porque às vezes não é a comunicação, mas sim o sentimento. Então, eles podem estar entendendo que a segunda esposa não reconhece o lugar deles. E aí, o que eles vão fazer? Eles vão tentar excluir essa. Por quê? Porque não está reconhecendo o lugar deles, né? E isso, muitas vezes, não é algo claro, mas existe inconscientemente um sentimento de exclusão. E aí, quando eles se sentem excluídos, eles também vão querer, né, tirar. A outra coisa que também é comum aparecer é que a mãe desses filhos, ou seja, a primeira esposa, ela pode estar magoada com o pai deles. Então, é como se ela transferisse para os filhos, tá? Aquela mágoa que ela tem, aquela raiva, e através de uma atitude dos filhos, é como se ela estivesse excluindo a segunda esposa. Se ela tem uma dor por causa dessa separação, ou porque houve uma traição, muitas vezes, e não existiu uma aceitação ali, ela pode transferir
Como é que vai haver harmonia novamente? Mais uma vez, o respeito ao lugar de cada um. Então, esse pai chegar para os seus filhos e dizer, vocês, a minha relação com vocês nada tem a ver com a relação, eu reconheço o lugar da mãe de vocês, né? Reconheço e agradeço, mas agora é um novo momento, eu tenho uma outra mulher e aqui vocês também têm um lugar. E essa conversa com essa segunda esposa, né, para identificar se, mesmo que seja inconscientemente, não está existindo uma exclusão desses filhos. Se esses filhos representam a mãe, quando eles excluem a segunda esposa, a esposa sente isso. E ela, quando ela exclui os filhos, ela está querendo excluir a primeira esposa, ela está querendo que o marido fique com ela também. Enfim, essa é a dinâmica que a gente fala, os movimentos que tem, né? Então, eu quero excluir a primeira esposa, eu excluo os filhos. Mas quando eu excluo os filhos, eu também excluo o pai deles, que é aquela pessoa que eu queria do meu lado. Por outro lado, a primeira esposa quer excluir a segunda, porque tem raiva, porque tem mágoa, né? E para que ela consiga excluir, ela consegue isso através dos filhos. Então, a raiva que ela tem, a mágoa que ela tem desse primeiro marido, do pai dos filhos, ela passa para eles, para que eles tenham esse comportamento de exclusão. Ou seja, essa mulher fez a minha mãe sofrer, então eu não vou aceitar, né? Mas também quando eles excluem essa mulher, que é a segunda esposa, eles também estão excluindo o pai. Então é muito interessante a gente olhar esse movimento como se fossem aqueles bonequinhos no tabuleiro mesmo, que você mexe um, gera uma resposta no outro. Mexe o outro, tira aquele do lugar. Essa é a dinâmica. Quais comportamentos demonstram inclusão para aquele que tem vício? Então, é sempre dar o lugar, né? Então, se é uma mãe com filho, por exemplo, é dar o lugar para o pai, que normalmente o vício tem muito a ver com falta de pai. Então, reconhecer o lugar de cada um e dizer, você faz parte, né? Você tem um lugar, você pode amar o seu pai, principalmente, né? Você pode estar com ele e aqui você tem um lugar também. É que o vício é algo tão complicado, né? Sempre tem exclusões, lógico, essa representação, mas além de tudo aquilo que acontece no presente, que pode ser um pai excluído, um pai que não esteve presente, que não é reconhecido, um pai que não pôde pegar na mão desse filho e levá-lo para a vida, então ele se anestesia, né, através de uma droga, ele precisa ficar fora. Além disso, também tem toda a parte que a gente vê da ancestralidade, né? Então, às vezes, uma repetição de padrão de um viciado que já houve numa geração anterior. Dar o lugar é sempre dizer, eu reconheço que você faz parte. A frase é sempre, você faz parte, eu reconheço o seu lugar, né? Mas, nesse caso de vício, precisa enxergar dentro do sistema tudo que está colaborando para aquele comportamento. A esposa do meu irmão tem ciúmes da minha mãe, de mim e das minhas irmãs. Ela tem medo e não aceita o contato dele conosco, com as mulheres. Como proceder? Então, aquilo que a gente fala, né? De reconhecer o lugar delas também e buscar, de alguma forma, trazê-la, né? Para o convívio de vocês, respeitando esse lugar. Então, a gente sabe que nessa dinâmica, a dinâmica que eu falo é esse movimento que tem, né? Se a família de origem do marido exclui a esposa, também tem um movimento de resposta aí. Gente, isso é sustentado, se não morre, tá? Qual é o movimento? Ah, mas ela também não me aceita. Bom, tudo bem, então fica como se fosse aquela energia que um manda, que o outro devolve, né? Aonde um exclui o outro o tempo inteiro. É desafiante mesmo, né? Muitas vezes a gente fala que existe uma grande dificuldade das sogras aceitarem
as noras, né? Mas a dinâmica é essa, é reconhecer o lugar, é buscar trazer. Ao invés de eu fazer o movimento contrário, então, por exemplo, a minha cunhada não deixa o meu irmão vir na minha casa. Então, sei lá, liga para sua cunhada e fala, olha, eu estou ligando para convidar vocês para que a gente possa fazer algo junto, para que vocês venham aqui, para que a gente... dar o primeiro passo, é não esperar o primeiro passo do outro e dar um passo com relação a reconhecer o lugar deles. Se eles não estão reconhecendo o seu lugar, reconheça você o lugar deles, né? Crie situações, crie envolvimento, agradecendo a ela por fazer parte também. Sempre quando a gente olha e fala, ao invés de trazer como o outro está fazendo isso, dizer o que eu estou fazendo que também está colaborando para esse resultado que eu tenho. Ah, mas eu fico magoada porque ela não me reconhece. Tudo bem. Qual é o comportamento que você pode ter e que pode ajudá-la a aceitar tudo isso que está nesse sistema? Então, olhar pela constelação é muito bom, trazer comportamentos verdadeiros, que é partir de você, ao invés de aceitar aquilo que ela faz e emitir uma energia igual, é mudar o teu comportamento para poder trazer essa esposa para perto. Agradeço, espero ter respondido para vocês, né? A contento, né? A gente busca aqui com muito carinho atender essas necessidades e cada vez mais eu acho que com esse trabalho a gente vai ampliando um pouquinho as consciências e fazendo com que cada um se sinta responsável no lugar que pertence àquele sistema, entendendo que aquele lugar tem as responsabilidades e que aquilo que eu faço também vai atuar no outro, né? A gente vive numa teinha de aranha. Quando a gente se mexe, a gente acaba também levando e manifestando resultado em todo o sistema. Então, estamos aí. Obrigada a vocês.